Em julho de 2013, a estudante de Direito Natália Ramos, de 21 anos, viajou para Sorocaba, acreditando que teria um fim de semana tranquilo, longe dos livros. O que ela não imaginava era que, por trás da porta de um moderno apartamento, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Um detalhe, quase insignificante, acendeu o primeiro alerta. Uma chave, caída dentro do box do banheiro com uma etiqueta sinistra. Logo em seguida, a percepção gelada. As portas dos cômodos tinham fechaduras. Pelo lado de fora. Por algumas horas angustiantes, o que começou como um encontro promissor se transformou em um pesadelo de controle e aprisionamento silencioso. Até que uma decisão rápida mudou tudo. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu no apartamento 74 e como a astúcia de uma jovem revelou um predador que agia nas sombras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Eram 18 horas do dia 21 de julho de 2013. Natália Ramos, de 21 anos, estava no banheiro do apartamento em Sorocaba, São Paulo. O convite para passar o fim de semana na cidade tinha sido uma pausa bem-vinda na rotina de estudos. Ela era bolsista no curso de Direito e se dedicava integralmente ao objetivo de se tornar defensora pública. O apartamento, localizado no bairro Nobre do Campolim, próximo a um shopping, parecia seguro e confortável. Dentro do box, no chão de azulejos brancos, um objeto de metal chamou sua atenção. Era uma chave. Presa a ela, por uma pequena argola, havia uma etiqueta de plástico. A inscrição, feita à mão com caneta preta, era curta e específica. Quarto 2. Porão. Natália observou o objeto. A chave não parecia pertencer a uma porta comum de residência. Era robusta, antiga. A palavra porão causou um desconforto imediato. O apartamento ficava em um andar alto de um prédio moderno. A existência de um porão privativo era incomum. A estudante de direito processou a informação. A chave estava caída ali, como se tivesse sido esquecida por alguém durante o uso do chuveiro. O anfitrião, que se apresentou como Victor, não havia mencionado a existência de um porão. O fim de semana, que prometia ser um descanso, começou a adquirir um novo contorno. A presença daquela chave alterava a percepção do ambiente. Natália saiu do banheiro e começou a observar o apartamento com mais atenção. Sua formação a ensinava a analisar fatos e evidências. Ela caminhou pelo corredor e notou um detalhe nas portas dos quartos. A porta do cômodo onde guardou seus pertences e a de um segundo quarto, ao lado, tinham algo incomum. As fechaduras estavam instaladas pelo lado de fora. Eram travas que só podiam ser acionadas externamente. Isso significava que alguém do lado de fora poderia trancar quem estivesse dentro, sem que a pessoa pudesse sair. A combinação dos fatos era alarmante. Uma chave para um porão, encontrada em um local inesperado, e fechaduras externas em portas internas. Juntas, as duas evidências apontavam para uma única função: controle. O apartamento não era apenas uma residência. Ele continha uma estrutura projetada para aprisionamento. Do lado de fora, a cidade de Sorocaba estava movimentada. Era inverno e a região sediava eventos e shows, atraindo visitantes. Dentro daquelas paredes, o isolamento era total. A sensação de perigo deixou de ser uma suspeita e se tornou uma conclusão lógica, baseada em elementos físicos. Para Natália, o que começou como uma simples estranheza transformou-se em um alerta crítico. Um detalhe, aparentemente banal, uma chave esquecida no chão. Era a primeira pista concreta sobre a verdadeira natureza daquele lugar e das intenções de seu anfitrião. A pergunta central surgiu de forma imediata. Um objeto tão pequeno, uma simples chave,
Poderia ser a diferença entre a liberdade e o cativeiro? A resposta precisaria ser encontrada rapidamente. Tudo começou um dia antes, em 20 de julho de 2013. Natália Ramos era uma estudante de direito de 21 anos. Ela era bolsista e mantinha uma rotina de estudos rigorosa. Seu objetivo profissional era se tornar defensora pública, uma carreira que exigia dedicação total. Naquele dia, ela trocou mensagens com um homem que se identificava como Victor. Ele a convidou para passar o fim de semana em seu apartamento na cidade de Sorocaba. A proposta era que ela viajasse no dia seguinte, 21 de julho. As conversas registradas mostram um tom cordial e persuasivo. Victor descreveu o fim de semana como uma oportunidade para que se conhecessem melhor, longe da pressão da capital. Para Natália, a viagem representava uma chance de descanso. Sua vida era dedicada aos livros e à faculdade, e a ideia de uma pausa pareceu atraente. Após avaliar o convite, ela aceitou. A comunicação não apresentava indícios de ameaça. O planejamento da curta viagem seguiu um padrão comum para encontros marcados por meio de contatos sociais. Ela se preparou para o fim de semana em Sorocaba, acreditando que seria apenas uma pausa em sua rotina. Nada indicava os eventos que ocorreriam menos de 24 horas depois. No dia 21 de julho de 2013, às 14 horas, Natália Ramos chegou ao endereço em Sorocaba. O registro das câmeras de segurança do edifício confirma o horário exato de sua entrada no saguão. O prédio estava localizado no bairro Campolim, uma área de alto padrão da cidade, próxima a um conhecido centro de compras. Victor a recebeu na portaria e a acompanhou até o apartamento. Naquele inverno, a cidade estava movimentada. Eventos e shows atraíam um grande número de visitantes para a região. Essa movimentação externa contrastava com o isolamento que Natália encontraria dentro do imóvel. As primeiras horas no local transcorreram de forma normal. Não havia, naquele momento, qualquer indício que justificasse desconfiança. Ela foi conduzida ao quarto de hóspedes para deixar seus pertences. O ambiente era organizado e o comportamento do anfitrião cordial. A rotina dentro do apartamento seguia uma normalidade aparente. Essa normalidade seria quebrada 4 horas mais tarde, com a descoberta de um objeto no banheiro. Após o choque inicial provocado pela chave, a mente de Natália, treinada pelos estudos de direito, começou a processar os fatos de forma objetiva. Ela saiu do banheiro e passou a inspecionar o apartamento com uma nova perspectiva. Cada detalhe, antes irrelevante, era agora uma potencial peça de informação. Foi então que percebeu o detalhe mais alarmante. As portas internas, tanto do quarto que ocupava quanto do quarto vizinho, possuíam fechaduras instaladas pelo lado de fora. Eram travas que só poderiam ser acionadas externamente. A função de tal mecanismo era inequívoca: trancar alguém por dentro sem possibilidade de fuga. Uma pessoa trancada naquele cômodo estaria completamente à mercê de quem estivesse do lado de fora. A chave para um suposto porão e as fechaduras externas não eram elementos isolados. Eles formavam um sistema. A lógica era clara e direta. A sensação de perigo, antes uma intuição, agora se baseava em evidências físicas e observáveis. A possibilidade de estar presa tornou-se uma certeza. O apartamento não era um refúgio de fim de semana, mas uma estrutura projetada para o confinamento. Na portaria do edifício trabalhava o Sr. Ailton. Sua função era controlar o acesso e zelar pela segurança dos moradores. O apartamento ocupado por Victor já havia despertado sua atenção anteriormente. Não se tratava de barulho ou comportamento inadequado do morador. O que chamou a atenção de Ailton foram as fechaduras externas instaladas nas portas internas do imóvel. Ele havia notado a modificação em uma ocasião anterior, durante suas rotinas de trabalho. A instalação era atípica para um apartamento residencial e levantou suspeitas.
Para o porteiro experiente, travas que impediam a abertura de portas por dentro eram um sinal de anormalidade. Ele registrou mentalmente o fato, associando-o especificamente àquela unidade. Enquanto Natália descobria a estrutura de confinamento por dentro, o Sr. Ailton, no térreo, já possuía uma informação crucial sobre o local. Ele não sabia quem estava no apartamento ou o que acontecia lá dentro, mas sua observação prévia o tornava um ponto de vigilância externo. Sua atenção aos detalhes o posicionava como um recurso fundamental, ainda que ele mesmo não soubesse da situação de perigo iminente que se desenrolava nos andares superiores. Sua desconfiança sobre as travas o preparou para agir de forma diferente caso fosse solicitado. Com a confirmação da armadilha, Natália compreendeu a urgência da situação. A confrontação direta com o anfitrião não era uma opção viável. Qualquer demonstração de pânico ou desconfiança poderia acelerar uma ação agressiva por parte dele. Ela precisava de um plano que parecesse natural e que não levantasse suspeitas. Sua estratégia deveria criar uma oportunidade para contatar o mundo exterior de forma legítima. A solução mais lógica seria simular uma emergência médica. Um mal-estar súbito é um pretexto crível para solicitar ajuda externa ou para justificar a necessidade de deixar o local. O plano foi formulado rapidamente em sua mente, baseado na necessidade de envolver uma terceira pessoa na situação. Ela decidiu fingir uma crise de dor aguda, algo que exigisse uma resposta imediata e que não pudesse ser tratada com medicamentos caseiros comuns. Ela se dirigiu à sala, onde Victor estava. Mantendo o controle sobre sua expressão, ela interrompeu a conversa e levou a mão ao estômago, simulando uma pontada de dor. Ela relatou a ele um mal-estar repentino e intenso, descrevendo os sintomas de forma a justificar a necessidade de auxílio. A reação dele foi de aparente preocupação, mas ele sugeriu soluções simples, como um copo de água ou um analgésico que tinha em casa. Natália recusou as ofertas, insistindo que a dor era diferente e que precisava de um medicamento específico, de uso controlado, que não estava com ela. A insistência foi um movimento calculado. Isso criava a necessidade de contato com uma farmácia ou, em última instância, com a portaria do prédio. Ela então sugeriu ligar para a recepção para pedir que o porteiro intermediasse a compra do remédio ou chamasse um serviço de entrega. O momento crucial ocorreu quando ela se aproximou do interfone. Sob o olhar de Victor, ela acionou a portaria. Eram exatamente 19h30. O Sr. Ailton atendeu a chamada. Natália, modulando a voz para soar fraca, explicou a situação ao porteiro. Ela pediu ajuda, disfarçando o pedido de socorro como uma solicitação de emergência médica. A chamada foi devidamente registrada no livro de ocorrências do condomínio. A anotação, feita pelo Sr. Ailton, se tornaria uma prova documental do horário e da natureza do contato. O registro foi simples e factual, descrevendo um pedido de auxílio por parte da visitante do apartamento. Para Victor, que ouvia a conversa, parecia apenas um procedimento padrão. Para o Sr. Ailton, cujas suspeitas sobre as fechaduras já existiam, o pedido de ajuda soou como um alarme. A ligação de Natália foi o catalisador que conectou a percepção interna do perigo com a vigilância externa. O alerta do Sr. Ailton foi imediato. A chamada de Natália, disfarçada como um pedido médico, confirmou as suspeitas que ele já nutria sobre as fechaduras do apartamento. Ele compreendeu que a situação era mais grave do que aparentava. Após encerrar a comunicação pelo interfone, ele contatou a polícia militar e relatou os fatos. Uma visitante em um apartamento com travas externas pedia ajuda de forma velada. Uma viatura foi despachada para o local com urgência. A operação foi coordenada pela sargento Helena, uma policial experiente em ocorrências domésticas de alto risco.
Ao chegar ao edifício, a equipe policial se reuniu com o Sr. Ailton e com o síndico do condomínio, que foi chamado para auxiliar na intervenção. O síndico foi informado da gravidade da suspeita e forneceu apoio logístico para facilitar o acesso ao andar do apartamento. A prioridade era garantir que a abordagem fosse discreta para não alertar o suspeito e colocar a vítima em maior perigo. A mobilização foi organizada de forma rápida e silenciosa. A equipe subiu até o andar indicado. O plano era realizar uma entrada tática, minimizando os riscos. A sargento Helena instruiu seus oficiais sobre o posicionamento e os procedimentos a serem seguidos. Do lado de fora da porta, os policiais se posicionaram. A tensão no corredor era restrita aos preparativos finais para a entrada no imóvel. Cada segundo era crucial. Com a autorização do síndico, a equipe policial utilizou uma chave mestra para abrir a porta. A entrada foi rápida e silenciosa. O agressor foi encontrado na sala de estar, junto com Natália. Ele foi surpreendido pela ação e não teve tempo de reagir. Os policiais o renderam sem que houvesse confronto físico ou resistência. Ele foi imediatamente imobilizado e algemado. Natália, que estava no mesmo cômodo, foi prontamente afastada da situação por uma oficial da equipe da sargento Helena. Ela foi conduzida para fora do apartamento e levada para um local seguro no corredor do andar. A operação inteira, desde a entrada até a contenção do suspeito, durou poucos minutos. O boletim de ocorrência registrou o horário da prisão às 20 horas do dia 21 de julho de 2013. Com o agressor sob custódia, o apartamento foi isolado para o início da perícia. Para Natália, o período de incerteza e perigo havia terminado. A prisão do indivíduo encerrou o seu cativeiro e marcou o início da investigação formal sobre os crimes cometidos dentro daquele imóvel. Com o agressor detido e Natália em segurança, a polícia iniciou a perícia no apartamento. A atenção dos investigadores se voltou imediatamente para a porta, identificada pela chave que Natália encontrou. O quarto 2. A etiqueta mencionava um porão, mas o cômodo se localizava no mesmo andar do resto do apartamento. Era um quarto comum, modificado para uma finalidade específica. Ao entrarem no ambiente, os peritos encontraram um cenário preparado para o isolamento completo. As paredes e a porta estavam revestidas com um espesso material de isolamento acústico. A função do revestimento era inequívoca: abafar completamente qualquer som produzido no interior do quarto. Gritos, pedidos de socorro ou qualquer outro ruído seriam contidos dentro daquelas 4 paredes, impedindo que vizinhos ou qualquer pessoa do lado de fora pudesse ouvir. A investigação, aprofundada com a análise de computadores e discos rígidos apreendidos no local, revelou a verdadeira natureza da operação. O apartamento não era apenas uma residência. Ele funcionava como um cativeiro e um estúdio clandestino. O homem mantinha um esquema para submeter mulheres a um regime que ele denominava cárcere disciplinar. As vítimas eram aprisionadas no quarto 2 por períodos determinados. Durante o confinamento, eram forçadas a seguir regras rígidas e submetidas a situações de humilhação e controle psicológico. O objetivo final de todo o processo era registrar essas ações em vídeo. Câmeras ocultas estavam posicionadas para capturar os atos de submissão forçada. O material gravado era editado e preparado para distribuição. A finalidade era comercializar os vídeos em mercados clandestinos na internet, voltados para um público específico. O apartamento, portanto, servia a um duplo propósito criminoso. Era o local do sequestro e da privação de liberdade, e também o set de filmagem para a produção de conteúdo ilegal. A descoberta transformou a natureza do caso, que passou de uma suspeita de sequestro para um esquema organizado de violência e exploração. O perito criminal, Dr. César, foi encarregado da análise forense do apartamento.
Sua inspeção se concentrou na porta do cômodo identificado como quarto 2. O exame detalhado revelou que a segurança da porta não dependia apenas da fechadura externa. Um sistema de travamento adicional, de natureza improvisada, havia sido instalado. No rodapé, junto ao batente, os peritos encontraram a extremidade de um fio de nylon. O fio estava firmemente preso à estrutura por dentro. Este sistema funcionava como uma trava secundária acionada para impedir qualquer tentativa de arrombar a porta a partir do interior. A sua instalação era deliberada e visava reforçar o confinamento. A análise microscópica do metal da porta e do próprio fio de nylon trouxe mais informações. Foram identificados micro-resíduos de cola epóxi. Segundo o laudo do Dr. César, a cola foi usada para reforçar a fixação do fio, indicando um planejamento cuidadoso para tornar o sistema à prova de falhas. A presença do adesivo demonstrava que o mecanismo não foi apenas instalado, mas também mantido e fortalecido ao longo do tempo. A descoberta mais significativa, contudo, foi outra. Preso ao metal da parte inferior da porta, a perícia encontrou material biológico. Eram fragmentos de pele humana descamada. A localização e a condição do material indicavam que ele foi deixado ali por fricção contínua. Isso era compatível com uma pessoa tentando forçar a abertura da porta com as mãos ou os pés, em um esforço prolongado e repetitivo. O laudo de Dr. César foi conclusivo. O fio de nylon provava a intenção de aprisionar. A cola epóxi demonstrava premeditação. E a pele humana era a prova física de que outras vítimas antes de Natália estiveram presas naquele quarto e lutaram por sua liberdade. A porta, portanto, não era apenas uma barreira, era um registro das tentativas de fuga anteriores. O material biológico encontrado sob a porta do quarto 2 foi cuidadosamente recolhido. A evidência consistia em pele humana descamada e alguns fios de cabelo. Estas amostras foram devidamente seladas e enviadas ao Laboratório de Genética Forense para análise. O procedimento padrão era a extração de um perfil de DNA e sua posterior comparação com as amostras de referência disponíveis para a investigação. Os peritos possuíam o material genético de Natália Ramos, a vítima resgatada. Também dispunham do DNA do agressor, que foi coletado após sua prisão. O objetivo era determinar a origem do material encontrado na porta. O resultado do exame laboratorial foi conclusivo e alterou a dimensão do caso. O perfil de DNA, extraído da pele e dos cabelos, não era compatível com o de Natália. Da mesma forma, não correspondia ao perfil genético do suspeito. A conclusão científica era inequívoca. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, esteve naquele quarto. A localização do material biológico na parte inferior da porta era consistente com uma tentativa de fuga prolongada e desesperada. A análise de DNA transformou o escopo da investigação. O caso deixou de ser um incidente isolado, envolvendo uma única vítima. A prova forense confirmava de maneira irrefutável a existência de outras vítimas que passaram por aquele cativeiro. A polícia agora tinha a certeza de que o agressor operava seguindo um padrão repetitivo. O DNA era a prova material do desespero de outras mulheres que, antes de Natália, estiveram presas naquele mesmo quarto e lutaram fisicamente por sua liberdade. Com o avanço da investigação, a polícia descobriu que o cativeiro poderia ter sido identificado antes. Durante os interrogatórios, outros moradores do prédio foram ouvidos. Eles relataram que, em datas anteriores, haviam escutado ruídos estranhos vindos do apartamento do agressor. Os sons foram descritos como gritos abafados. As queixas eram esporádicas e, devido ao isolamento acústico do cômodo, não eram claras o suficiente para gerar um alarme imediato. Essas reclamações foram comunicadas ao antigo zelador do condomínio.
Os registros e depoimentos indicaram que o funcionário não deu a devida atenção aos alertas. As ocorrências não foram formalmente registradas, nem escaladas para a administração ou para as autoridades. Essa falha de procedimento permitiu que o agressor continuasse suas atividades criminosas por mais tempo sem ser detectado. O sistema de confinamento que ele criou foi eficaz justamente por explorar essa indiferença. O episódio expôs uma vulnerabilidade no sistema de segurança e comunicação do condomínio. Ao mesmo tempo, reforçou a importância da atitude do porteiro Ailton. Sua decisão de levar a sério uma suspeita, baseada em sua própria observação das fechaduras e no pedido de ajuda velado de Natália, foi o fator que interrompeu o ciclo de crimes que ocorria naquele apartamento. A apreensão dos equipamentos eletrônicos do agressor foi um passo decisivo na investigação. No disco rígido de seu computador, a perícia encontrou a prova definitiva que confirmava o propósito do cativeiro. Havia dezenas de arquivos de vídeo, organizados em pastas separadas. As gravações mostravam diferentes mulheres, em datas distintas, sendo mantidas em estado de submissão dentro do quarto 2. O conteúdo confirmava integralmente o modus operandi do criminoso. Ele filmava as vítimas durante o aprisionamento com o objetivo de comercializar as imagens. Paralelamente, a análise do celular de Natália revelou outra camada de evidências. Os investigadores encontraram mensagens de texto enviadas para uma colega de faculdade, Júlia Vieira. O conteúdo das mensagens era ambíguo, mas indicava um pedido de socorro dissimulado, uma tentativa de alertar alguém de sua confiança sem levantar suspeitas do agressor. Júlia Vieira foi chamada para prestar depoimento. Seu testemunho, corroborando a tentativa de contato de Natália, fortaleceu a acusação de sequestro e cárcere privado. As provas digitais, somadas às evidências físicas coletadas no apartamento, formaram um caso irrefutável contra o acusado. A repercussão do caso de Sorocaba ultrapassou os limites da investigação policial. A ação de Natália Ramos e a diligência do porteiro, Sr. Ailton, expuseram uma falha sistêmica na segurança de condomínios residenciais. A percepção de que um crime de cárcere privado poderia ocorrer por longos períodos, sem ser notado, gerou um debate entre síndicos, administradoras e empresas de segurança. O caso se tornou um exemplo prático de como a observação atenta de um funcionário poderia ser decisiva para salvar uma vida. Como resultado direto, associações condominiais e especialistas em segurança desenvolveram novos protocolos de atuação. O foco principal foi a capacitação de funcionários da portaria e de zeladoria. O objetivo era treiná-los para identificar sinais que pudessem indicar uma situação de cárcere privado ou violência doméstica. As fechaduras externas, notadas pelo Sr. Ailton, tornaram-se um dos principais indicadores ensinados nesses novos programas. Os treinamentos específicos para equipes de portaria foram implementados em diversas cidades. Eles passaram a incluir instruções claras sobre como agir diante de atividades suspeitas, pedidos de ajuda dissimulados ou alterações incomuns na rotina dos moradores. Os funcionários foram orientados a registrar formalmente todas as anomalias e a comunicar à administração ou às autoridades competentes de forma imediata, seguindo um procedimento padrão. O caso Ailton, como ficou conhecido no meio da segurança condominial, serviu de estudo. A iniciativa do porteiro foi usada como modelo de conduta proativa. A função desses profissionais foi reavaliada. De meros controladores de acesso, passaram a ser vistos como agentes de observação essenciais para a segurança coletiva. O legado do incidente foi a criação de uma nova cultura de vigilância, transformando a experiência de Natália em uma ferramenta para proteger potenciais futuras vítimas.
A história começou com um objeto simples, uma chave encontrada no box do banheiro. Aquele item, aparentemente insignificante, foi o catalisador de uma série de eventos. Ele ativou a percepção de Natália Ramos, uma estudante de direito treinada para analisar fatos. A descoberta da chave levou à observação das fechaduras externas, confirmando a natureza do local como uma armadilha. A inteligência da vítima permitiu a criação de um plano de fuga. O plano dependia de ajuda externa. Essa ajuda veio do porteiro, Sr. Ailton, cuja diligência prévia foi fundamental. A combinação da astúcia de Natália e da atenção do funcionário do condomínio resultou na intervenção policial que desmantelou o esquema de horror. A investigação provou que um detalhe banal, quando interpretado corretamente, pode ser a diferença entre a vida e a morte. O agressor foi preso em flagrante. Após a análise das provas coletadas, que incluíam os vídeos do disco rígido e o laudo da perícia forense, ele foi formalmente indiciado pelo crime de sequestro e cárcere privado. O caso revelou um padrão de manipulação e violência contra mulheres, oculto por trás da normalidade de um apartamento em um bairro de classe alta. A pergunta central deste caso encontra sua resposta nos fatos. Um único detalhe, uma chave, aliada a uma escolha, a de agir, salvou uma vida. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.